chegou. Oi! Tá vendo? Deixa eu desligar minha musiquinha aqui. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. Sim. E aí, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Que felicidade! Que felicidade! Ah, pois, estamos felizes, é isso aí. Feliz, enfim, a gente conseguiu se encontrar. Oi, Paula, Paula chegando. Sejam bem-vindos todos, é uma alegria tê-los aqui. Vamos só aguardar mais um pouco os amigos chegarem, os seguidores, para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Hoje está um pouco chuvoso aqui, eu não sei se aí tá. Não, aqui aqui não. Onde eu estou não tá com chuva, não. Aqui tá, eu estava até preocupada com a conexão e a gente vai fazer uns combinados com relação a isso, para que a gente consiga fazer a live de maneira tranquila. Oi, Bela, seja bem-vinda. Tá chegando gente legal aí. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Para a gente aqui do Espaço Instruidamente, uma alegria muito grande ter Carlos Wagner aqui. Então, a gente vai começar, né? Porque a gente tem muitas coisas para falar. Então, para que a gente não fique interrompido, né? Então, gente, para quem não conhece o Espaço Instruidamente de Educação e Neuropsicologia, ele foi criado com o objetivo de instrumentalizar pessoas, famílias, educadores. Tem a pretensão futura de ter um espaço físico para atendimento de crianças. E o nosso objetivo é dialogar sobre infância, inclusão, desenvolvimento, diversidade. Então, é com muita alegria que hoje eu recebo o Carlos Wagner, que é uma pessoa muito querida ao meu coração, porque é meu conterrâneo. Passamos a adolescência juntos, fazendo teatro, não é? Então, tem um caminhar na educação, assim como eu também. Então, por tudo isso, só reafirma a minha alegria e o meu prazer, a minha felicidade, não é, Wagner? De estarmos aqui juntos, tá bom? Então, agora, Wagner, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre o seu percurso profissional, o que você vem fazendo. Eu sei que você é graduado em letras, em direito, tem mestrado em literatura e diversidade cultural pelo programa de pós-graduação da linha de pesquisa, literatura, memória e representações, é muito grande, são muitas coisas, viu, gente? É um doutorando. Aí você fala um pouco sobre tudo isso, porque se eu for ler seu Lattes agora, tá difícil. Na verdade, existem algumas pessoas que falam que a nossa verdadeira vida não cabe no Lattes, né? Que o É Lattes é verdade. apenas um movimento acadêmico, mas quem é a gente de verdade não vai, o Lattes não vai dar conta. Eu estou vendo várias pessoinhas aí entrando, Isso, conhecidas, que atenderam o nosso convite, o nosso chamado, né? isso. Raidalva, Paula, Romário, né, o Wellington, a Jailma, Breno, várias pessoas aí que estão atendendo, que atenderam o nosso convite e estamos aqui. Na verdade, eu tive essa experiência de convívio com Maria Elvira. Nós somos de Tucano, né? E Maria Elvira e eu experimentamos os nossos primeiros momentos lá em Tucano com o teatro, né? Vivências teatrais com Urânia Maia, e Isso, também a que vem próxima pra cá. convidada de Isso. vocês, né? Do próximo encontro. E Urânia Maia
nos ensinou muito, né? Porque a gente aprendeu a se reconhecer, se ver como pessoa, como sujeito. Permitiu que a gente abrisse um pouco o nosso olhar sobre condições de mundo, condições de vida, a partir do nosso ambiente lá, que era Tucano, né? Ó, Vitalina, bacana, Vitalina, que você tá aí, Que saudade. legal que você conhece Vita! Vitalina trabalhou comigo, eu trabalhei com ela, fomos Que colegas, foi secretária de Educação máximo! do Estado. Tá? Então, é isso, esse primeiro percurso. Eu acho que o nosso primeiro movimento, né, formativo é se reconhecer e se perceber lá como tucanense, né, como sertão. E Isso. como é que esse espaço nos colocou e nos fez com que a gente se percebesse nesse movimento gigante, né? Apesar de ser uma cidadezinha pequenininha, mas é um espaço que nos ensina muito e que tem muita gente que faz um movimento grande lá em Tucano, né? Em educação, em arte, cultura, nos esportes, tá? Então tem muita gente fazendo muita coisa, muita gente que estuda. Tucano é uma cidade que tem uma perspectiva de estudo, as pessoas gostam de estudar, né? E Que formação, lindo ouvir né? isso! Então eu fico muito feliz por ter tido essa oportunidade de sair daquelas entranhas, né? Daquele sertão. Mas é lógico que a gente precisa também conhecer outros espaços, concorda? Para É a gente poder verdade. até validar o espaço de onde a gente veio, né? Reconhecer os nossos processos de identidade, de construção de identidade, né? De onde a gente veio. E eu precisei sair no primeiro momento para ir para a Feira de Santana, embora próximo, mais distante, né? Distante de família, de amigos, de pessoas, né? E eu fui para a Feira de Santana fazer minha primeira graduação e depois eu volto para Tucano, tenho a experiência de ser professor, de estar na política municipal e volto depois para Salvador para experimentar outras coisas aí que você colocou, né? Então, é isso, um pouco de mim, desse movimento de ir e vir, né? Gigante de aprendizado. E várias pessoas fizeram parte dessa minha caminhada. A exemplo aí da Vitalina, né? Que está com a gente aí na live. Bem, acho que dá para apresentar um pouquinho aí, né? Com certeza. Na verdade, você falou um pouco do seu percurso, que é meu percurso também, né? E que tem muita gente aqui na live agora com o mesmo percurso que o nosso, né? Também de Tucano. E realmente Tucano tem esse lugar que reúne pessoas que gostam de estudar. E tem muita gente que saiu para estudar em outros espaços, mas que a gente tem orgulho de ser quem é, né? E ter sido, como é que eu posso dizer, a semente, né? Foi muito bem cultivada, foi muito bem, como é que eu posso falar, estimulada para que a gente pudesse chegar onde a gente está chegando em outros lugares, em outros espaços, enfim. Muito bom, Wagner. Então, gente, eu vou fazer um acordo com vocês. Eu estou vendo que a internet está boa, não está caindo. Eu tinha, a princípio, pensado em desativar os comentários para que a gente não tivesse um problema de oscilação de internet. Caso a gente perceba que isso vai acontecer, eu vou desativar momentaneamente, mas se vocês quiserem fazer perguntas, vocês fazem logo em seguida, assim que eu voltar a ativar os comentários. Tem uma caixinha aí com interrogação que vocês podem fazer as perguntas, tá certo? Também eu quero, antes de começar o diálogo com o Carlos Wagner, falar que nós, do Grupo Instruído Espaço Instruidamente, já temos um canal no YouTube e todas as lives que estão sendo feitas aqui estão sendo publicadas nesse canal Instruidamente. Precisamos de 1.000 inscritos para poder fazer pelo YouTube, mas a gente está, por enquanto, fazendo essa conquista, tá bom? Então, a gente conta com vocês também. Então, Wagner, quando estiver próximo de finalizar, eu te sinalizo para que a gente não tenha tempo de na verdade, que tenhamos tempo para poder nos despedirmos e não interromper a nossa live, tá? Então, vamos lá. Eu gostaria já de início que você já fizesse essa costura para a gente sobre direito, educação e felicidade. Afinal de contas, onde se cruzam, né? Vamos começar por aí, pelo tema. Na verdade, é uma grande inquietação minha.
porque eu sou formado na área de letras, né? E depois, durante meu percurso de trabalho na Secretaria de Educação do Estado, eu acabei me envolvendo muito com a coisa do direito educacional. E isso me fez entender que era oportuno ou necessário ou urgente também fazer outras leituras na área do direito. E aí eu fui fazer essa formação, esse encontro, né, na área do direito para poder compreender outras coisas e também me perceber dentro dessa questão do direito e especificamente do direito educacional. Bem, e aí a gente começa a pensar, né, essa questão da felicidade, como que entra essa ideia da felicidade aí. Mais cedo, hoje, eu abri uma caixinha lá no meu Instagram, né, perguntando às pessoas o que é que elas achavam que era felicidade. Né? Várias contribuições, mas todas as contribuições que foram dadas foram no caminho da felicidade enquanto percurso individual. Do se perceber, ou no sentido do individual, no sentido de se perceber como sujeito, mas sempre ele, no sentido mais da busca pelo autoconhecimento, da aceitação, do processo harmônico de si, né? Mas sempre voltado para o eu. O eu. Tá? Então, se a gente fosse abrir uma discussão sobre essa ideia de felicidade, a gente ia ver que ela poderia andar em diversos percursos, né? Percursos da questão material, dos desejos, das necessidades, das questões subjetivas, da questão individual. Ponto. Né? Mas é lógico que a gente não vai falar aqui, a nossa linha de corte não é uma perspectiva do individual. Né? Mas como é que se enquadram essas três categorias? Porque nós estamos falando de três categorias. Uma categoria que é educação, que é ampla. Outra categoria que é a questão do direito, que é ampla. E a questão da felicidade, que é ampla. Né? E aí a pergunta é onde é que se cruzam? Então, o nosso exercício aqui é tentar buscar esse ponto de encontro, de interseção. E quando eu fui pensando, durante meu percurso de trabalho, de vida e de formação, eu fui percebendo o que seria, então, o papel do direito, o que seria, então, o papel da educação, né? E eu fui, então, tentar entender essas duas categorias. Recentemente, quando a gente publicou essa ideia da live, né, do direito, educação e felicidade, uma amiga minha me perguntou, nossa, como é que você vai estar trabalhando essa questão dessas três categorias, porque elas são muito amplas, né? E a felicidade, qual a ideia da felicidade que você vai trazer? A felicidade como pano de fundo. Aí eu disse, será que é a felicidade como pano de fundo? Ou talvez a felicidade seja o ponto macro para que a gente pense o direito e a educação? Né? É lógico que a gente poderia falar de educação, de direito, felicidade, saúde, e etc, etc. Mas nós pegamos uma categoria específica que é a questão da educação. Mas por que pensar nessa forma? Então, na verdade, acho que a finalidade específica é a questão da felicidade. A felicidade não como uma compreensão de si isoladamente, na sua essência, nos seus desejos profundos, no seu bem individual, quer que seja ele, em qualquer outra matéria. Mas a felicidade no sentido que ela possa ser pensada como um bem comum, um elemento de bem comum. É lógico que essa ideia de felicidade, com essa perspectiva do bem comum, ela não é nova. Né? Ela remonta ideias muito antigas. Né? Lá na Antiguidade Clássica, quando a gente já tinha aquela tríade lá, que todo mundo que vai estudar, estuda Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? E tal. Então, como é que a gente começa a pensar? Qual seria, então, essa ideia de direito, educação e felicidade? Certo?
Então, o que seria primeiro o direito? O direito seria essa ideia do regramento, né? Existem regramentos, quem constrói esses regramentos? Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que esses regramentos são construídos de diversas formas. Ou, às vezes, a gente acredita que eles existem. Então, o primeiro momento, lá na perspectiva bem pré-socrática, né? Antes mesmo dos filósofos dessa tríade que eu falei, o direito estava muito ligado à ideia da cosmologia, do destino. Você nasceu para trabalhar, você nasceu para sofrer, você nasceu para gozar dos bens materiais que a vida lhe propõe. Então, tudo era quase que meio que pré-definido, né? Então, a ideia do destino, um Deus que aponta, que lhe diz assim, ó, você é isso e acabou, tá fechado. Tá? Então, nenhum movimento social, nenhum processo educacional iria lhe propor mudanças. Porque existe uma cosmologia, um destino, que dizia assim, ó, isto está posto. Isto não é isto. Ou como o poema da Cecília, que diz assim, isto ou aquilo. Não existe isto ou aquilo. É isto e isto. Né? Então, existia aí uma noção cosmológica do destino, né? E dizia que a lei era expressão do universo. Ou seja, a gente vivia sob o arbítrio do destino. Então, a nossa felicidade estava presa ao arbítrio do destino. Certo? Então, isso lá antes do Sócrates nascer. No entanto, a partir dessa tríade que eu falei, a gente começa a ter uma concepção de direito e mundo humano. Porque antes o direito estava muito preso à questão da cosmologia, do destino, né? Você pode e você não pode. Você é isto e você é aquilo. Certo? Você nasceu para sofrer e você não nasceu para sofrer. Você comanda e você não comanda. Então, essa ideia do arbítrio, de estar preso a um arbítrio do destino, fazia com que a gente não tivesse muito o que dizer, ou o que fazer, ou como definir nossos destinos, porque os destinos eram muito fechados a uma cosmologia. No entanto, a gente passa, então, no outro bloco, é lógico que isso não é de uma hora para outra, historicamente a gente sabe que esse movimento é gigante, que os tempos não fluem tão rapidamente, essa mudança de concepção, de paradigma, ela demora um pouco. Aí você passa a ter uma relação de direito e mundo humano, que aí a gente passa a ver a questão de que como é que o homem começa, então, a questionar essa questão cosmológica. E a gente vê na filosofia aquele primeiro movimento lá dos sofistas, né, que eram verdadeiros professores, que iam fazer com que ensinar a ideia da política aos jovens, para que esses jovens fossem líderes, né? Ensinar a política, observe, olha a ideia lá no sofismo, ensinar a liderança, a política, para que esses jovens pudessem participar ativamente da construção e da viabilidade da cidade. Certo? Da polis, né? Da cidade. Tá? Então, observe que você muda de uma hora para outra na concepção. Então, a sua ideia de sujeito estava presa a um elemento muito cosmológico do destino de um Deus que comanda, ou de deuses, né? Porque na antiguidade clássica existia essa noção aí, ou da natureza, né? A natureza também era a noção de Deus, né? O Deus natural. E você rompe com essa visão e passa a dizer, então, com os sofistas, essa provocação para ensinar os sujeitos, no caso, os jovens, né? Os homens, a serem líderes na construção dessa cidade, dessa polis, da vida política dessa polis, certo? Só que essa ideia de felicidade, ela começa a surgir a partir da contribuição de Sócrates. Então, é lógico que não significa dizer que a gente tem que estar preso a algumas questões lá de trás. Não é isso. Mas é bom pegar esse movimento para depois a gente ir reinaugurando no passar do tempo. Então, vários filósofos vêm depois,
vários filósofos apresentam outras ideias, né? E tal. Mas o nascimento, a concepção, a relação vem com essa questão do Sócrates, inicialmente, porque ele vai dizer que era preciso ter uma técnica, uma arte de viver pública, que fosse capaz de orientar as pessoas para o caminho do bem. E o caminho do bem era o caminho da felicidade. Entende? Então, a ideia de felicidade estava muito presa à ideia de construção de cidade. A ideia de felicidade estava muito presa à ideia de uma política, de fazer a cidade, de construir a cidade. Né? Ou seja, mais modernamente, a gente pode dizer que a ideia de construção de uma nação, de um estado, de uma cidade, de um município, estaria muito presa à ideia de construção de um espaço de felicidade, de bem comum. Não no sentido sujeito eu, particular. Tá? Então vem a ideia do Sócrates dizer que essa ideia da técnica, era preciso ter uma técnica do bem viver, que orientasse as pessoas no caminho do bem, no caminho da felicidade, uma técnica que orientasse a pessoa a conduzir a cidade aí como sendo polis, tá? Essa era a questão. Só que, após Sócrates, a gente vem ter Platão, Platão coloca um ingrediente, que ele vai dizer que a única forma de encontrar, de fazer com que uma cidade se encontre nos seus processos de felicidade, da polis feliz, por meio de um instrumento muito forte que era a educação. Sacou? Então, observe. Nosso destino muito preso, a gente rompe com esse paradigma, vamos aprender a arte de liderança política, pública e tal, de liderança política, de fazer a cidade. Vem a ideia de que a única forma de fazer uma cidade bacana, uma cidade para todo mundo, né, seja por meio dessa ideia de uma técnica que levasse o sujeito ao bem viver, à felicidade. E aí a gente vem com Platão, que Platão vai dizer que a única forma de construir uma cidade, uma polis que seja justa, é por meio da educação. E aí a gente precisava ter uma educação pública extensiva a todos os cidadãos, inclusive as mulheres. Né? É lógico que não com a ideia que a gente tem hoje da mulher participativa. Ainda se tinha um movimento muito de não permissividade da mulher na política ou de fazer a cidade. E, por fim, para a gente fechar essa primeira pergunta que você me faz, aí a gente começa, então, a entender que a única forma da gente construir uma ideia de felicidade, de polis, de caminhos para a felicidade, era garantir um regramento, um direito por meio da educação em que os sujeitos pensassem esse bem comum. Né? Então, você tinha o direito, você tinha o ideal de bem comum, de justiça, tá? E você tem a ideia de felicidade. Por último, a gente chega na tríade, que é o Aristóteles. Né? Lá atrás, o Aristóteles, então, vai dizer assim, o Platão disse... O Sócrates disse que era preciso, então, pensar essa cidade de bem comum. O outro acrescenta para encontrar felicidade. O outro diz a questão da educação como talvez indutora desse processo. Então, a noção de justiça está relacionada à felicidade. Só existe felicidade se houver justiça. E, mais modernamente, só existe felicidade se existe justiça social. Tá? Então, só existe perspectiva ou expectativa de felicidade se, por meio de um instrumento mobilizador que seja a educação, a gente consiga construir uma polis capaz de existir com justiça social. Para fazer com que esse bem comum, esse comum de felicidade, nos oriente e oriente a nossa vontade ou a nossa procura de justiça. Ou seja, a ideia de justiça está muito ligada aí à coisa do regramento, de justiça social. E a gente vai ver que na Constituição atual, a nossa Constituição de 88, vai trazer muito essa coisa da ideia da Constituição mais cidadã que a gente teve, né? De todas que nós tivemos aqui no Brasil. Agora, nós pegando essa reflexão e trazendo aqui para mais modernamente. Então, a educação é um dos vetores de mudança social.
né? E aí ele traz essa concepção aí de que a felicidade seria alcançada por meio da educação se garantisse uma ideia de justiça social. De justiça, e a gente moderniza colocando a ideia de justiça social, né? Bem, mas eu vou dar um tempo aí que eu sei que você quer me fazer pela sua carinha. Não! Eu tô ouvindo e aprendendo com você encantada. Na verdade, quando você traz a questão da educação, eu queria que você falasse como a educação é esse caminho para a felicidade, para a garantia da felicidade, entendeu? E você já deu uma introdução bem legal aí. Então, me diz aí novamente, qual era a questão que você Qual ia o fazer? papel da educação na garantia para esse caminho da felicidade, né? Como é que a gente faria isso, né? Isso, Como é que a gente alcançaria? isso. É lógico que, como eu disse no início, a ideia de felicidade, muitas vezes, ela é muito particular, né? Só que a gente não vai tomar aqui a ideia de felicidade como um conceito particular, né? Felicidade, a gente vai pensar em dois movimentos. Felicidade no seu conceito mais individual e felicidade no seu conceito mais coletivo, certo? Então, o que aconteceu? A gente vai perceber que durante o percurso histórico e filosófico, a gente tem rupturas de pensamento e, ao mesmo tempo, inauguração de pensamento, né? Outros pensamentos surgem, certo? E é lógico que filósofos modernos, filósofos contemporâneos, a gente pode até trazer aqui a Márcia Tiburi, que fala, ela estuda a ideia de felicidade, ela traz a ideia de felicidade, e aí ela inaugura a ideia de felicidade como esse conceito também de uma política, né? A felicidade, ela tem que ser uma política. Mas como seria a ideia de política? Para você perceber, Elvira, e quem está nos acompanhando, o nosso pensamento é tão racionalista que a gente acha que só é felicidade se a economia estiver bem, né? Para você ver que atualmente o governo quer que volte tudo a funcionar assim, a toque de caixa, porque ele acha que vai prejudicar a economia e que morrer faz parte da vida, né? Pois é. Né? E é o que acontece. Para você ver que esse discurso é um discurso falido hoje, em termos internacional. Né? O Brasil tem acordos internacionais. Né? A gente, para você ver, com a criação da ONU em 1945 e quando foi celebrada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, esses dois movimentos eles foram fundamentais na natureza do que seja o direito educacional, o direito à educação. Né? E a nossa Constituição de 1988, ele vai beber na fonte desses pensamentos e dessas questões todas e vai estabelecer a educação muito vinculada à coisa da dignidade humana, esse conceito de dignidade humana. E o conceito de dignidade humana está muito além do que apenas você ter um trabalho, ter o seu salário e acabou. Tá? Mas quais são os bens e as possibilidades de fazer com que esse sujeito seja feliz em razão de outros movimentos que possam existir? Tá? Então, o que acontece? Quando foi em 1972, o que aconteceu? Um paizinho chamado Butão fez o quê? Ele criou um indicador chamado felicidade interna bruta. Nós temos vários indicadores hoje. O IDEB é um indicador, não é isso? O IDH é um indicador para a gente ver a questão dos dados sociais. O índice de Gini é um indicador para a gente ver o nível de concentração de renda e de pobreza, que são utilizados para a gente perceber a realidade, certo? Mas um determinado país pequenininho disse assim, não, eu tenho que perceber como que está o meu país diante de outras questões, não só do ponto de vista da produção de riqueza, do PIB, mas eu preciso perceber se a minha comunidade é feliz. Então, só existe uma forma de perceber esse movimento. Se a gente criar um indicador
e, a partir desse indicador, estabelecer elementos que sejam possíveis de avaliar a condição dessa sociedade, né, lá. E quando foi em 2011, a ONU foi que fez, usou a FIB, começou a utilizar esse indicador de felicidade interna bruta como um dos seus indicadores também. Então, todos os países passaram, então, começaram a usar, isso é uma coisa nova, a partir de 2012, isso foi discutido em 2011 na ONU, e em 2012 passou a utilizar como sendo um indicador oficial. E 4 questões são levadas em consideração para a análise desse indicador de felicidade. A questão do bem-estar humano, a questão do esgotamento dos recursos da natureza, a questão dos cuidados familiares, são utilizados para perceber, a utilização do tempo de forma equilibrada. Aí eu fico pensando, nesse período nosso de pandemia, nós estamos trabalhando muito mais do que antes, né? E quais foram as categorias que são utilizadas para aferir esse indicador de felicidade? A questão do bem-estar psicológico, certo? É preciso observar se nós estamos bem psicologicamente. Saúde, uso do tempo, a questão da vitalidade comunitária, a questão da educação, da cultura, do meio ambiente, do modelo de governança e dos padrões de vida, certo? Então, voltemos ao que a gente disse antes. Então, para Aristóteles, que apoiava a ideia de ética, de justiça, ele diz que a única forma de se que a ética ela está muito vinculada à questão da felicidade, certo? E a ideia de felicidade está no sentido da vida humana, ou individual ou coletiva, que está muito vinculada à ideia de polis, de cidade, ou seja, que está vinculada à ideia de política. Tá certo? Ou seja, a única possibilidade que a gente tem de se encontrar como sujeito feliz, de felicidade, é se a gente começar a pensar a felicidade como política pública. Tá? Então, quais são os elementos que podem ser aferidos, que direitos devem ser assegurados, na verdade, feito com que eles existam, materializados, porque a Constituição não é uma carta de intenção, na verdade, ela é um elemento que a gente precisa fazer com que seja materializado. Então, a educação como mola promotora ou mobilizadora, né, para esse movimento, certo? E é lógico que ela está entre uma das categorias que foram utilizadas para aferir a ideia do FIB, né, da felicidade interna bruta, certo? Bem, de um modo geral, seria isso daí. Se a gente pega, por exemplo, os indicadores, em 2000, essa questão é muito interessante. Quando a gente pega os indicadores educacionais brasileiros, né, a gente usa muito a coisa do IDEB. Eu acho que o principal indicador para a gente perceber a educação no Brasil ainda é o IDEB, com falhas, mas ainda é. O IDEB era usado em pouca escala, apenas para perceber os movimentos. Depois ele foi alargado como política pública também. Tá? E se estabeleceu uma meta específica para cada estado, para cada município, né? Para cada... Na verdade, a ideia de se era público ou privado, se era municipal, se era federal, se era estadual. Então, essas metas, elas foram estabelecidas desde 2005 até 2021 para perceber o movimento de educação brasileira de modo que desse conta dos objetivos que foram firmados em acordos internacionais, na nossa própria Constituição e etc. e tal. E o que acontece? Nós estabelecemos algumas médias, notas, para que a gente conseguisse alcançar em 2021. Por que 2021? Porque se queria celebrar em 2022, daqui a 2 anos, né, o alcance de uma meta para... se a gente voltar um pouquinho atrás, em 1822, nós comemoramos... Um pouquinho. Nós ficamos politicamente independentes. Ou seja, se vocês forem analisar, nós vamos ter 200 anos ainda de independência. Percebe?
O Brasil, enquanto potência, enquanto país, enquanto nação, enquanto projeto de nação, é muito jovem. Muito jovem, é verdade. Na verdade, É verdade. nós somos muito dependentes ainda de paradigmas europeus. E a gente acaba, o que é que a gente acaba fazendo? A gente acaba excluindo, a gente acaba achando que culturas outras que não advenham da Europa não são boas, e etc. São menores, é São verdade. menores, né? Ok. Em 1922, nós comemoramos o centenário. E o centenário da independência foi comemorado com a Semana de Arte Moderna. Sim. Porque era a única forma de... A arte disse que a única forma de dizer nós estamos aqui livres, independentes, para construir uma nação. Então, a arte era a única forma de dizer isso. Só que agora nós estabelecemos a educação para dizer a nossa independência. Por isso que essas metas elas foram criadas até 2021 e anunciadas em 2022. Porque a gente gostaria de ter alcançado um patamar a partir dos organismos internacionais estrangeiros, né, que monitoram os processos no país, que são signatários de acordos internacionais, né, a nossa independência no sentido de sair de baixos indicadores para construir uma nação minimamente capaz de alcançar patamares de países desenvolvidos. Então, a ideia, quando, na época, o ministro era o Fernando Haddad, ele criou a questão Ele criou essa questão dos indicadores, junto com a sua equipe, para mostrar, para chegar em 2022, nós comemorarmos o bicentenário como uma revolução educacional. Como nós fizemos em 1822, uma revolução artística, para mostrar que nós tínhamos uma independência política, artística, cultural, conceitual, diferenciada de outros países europeus. Né? Bem, você quer me fazer alguma pergunta? Quero. Eu quero que você me diga como é que o direito garante a educação para todos. Bem, vamos lá. O que acontece? O Brasil, ele não só... o Brasil é assinante, digamos assim, de vários acordos internacionais, né? Conferências internacionais, documentos internacionais. E esses elementos internacionais, eles são, quando reforçados, quando eles são validados, digamos assim, pelo Congresso brasileiro, ele se torna norma constituinte. Ele se torna uma norma, uma lei. Ele tem força de lei. Então, quando o Brasil se compromete com acordos internacionais nas suas conferências, nos seus documentos, né, ele é preciso criar situações específicas no Brasil para que essas convenções, esses acordos se façam verdadeiros e se realizem de verdade. Tá? É lógico que a nossa Constituição, como eu disse antes, ele traz a educação como um direito social, um direito... para você ver, Elvira, e demais colegas que estão nos assistindo, se a gente pegar a Constituição brasileira, a educação na Constituição é o direito mais preservado. É o direito que mais tem artigos na Constituição. Se a gente falar sobre a vida, nem a vida é tão assegurada na Constituição como a educação. Tanto que tem teóricos, pensadores, que dizem que dentro da Constituição brasileira, nós temos uma Constituição da educação brasileira. Tá? Porque a própria Constituição já diz o que a gente precisa garantir como direito e como dever. Quais são os direitos fundamentais, mas também quais são os deveres fundamentais do Estado. E é lógico que isso vai sendo construído, sendo regulamentado por outras normas infraconstitucionais. Né? A própria LDB é uma lei infra que vai estabelecer a regulamentação, como é que o sistema de ensino tem que se comportar, como é que a pré-escola, a educação infantil, o ensino, de quem são as competências, o que devem fazer, etc. E tal. Mas tem um documento hoje que é muito importante, que é o Plano Nacional da Educação, que a gente jamais pode esquecer. Tá?
o Plano Nacional de Educação, ele foi sancionado, demorou muito para que ele saísse. É lógico que a gente já tinha um plano anterior a 2014, tá? Mas até chegar à Lei 13.005 de 2014, que trata do Plano Nacional de Educação, a gente vivenciou um momento de muitas conferências estaduais, conferências municipais, muitos diálogos internos, né, nos municípios, para que a gente pudesse construir uma normativa que fosse realmente a cara do Estado brasileiro, da nação brasileira, de acordo com seus problemas que existem, né? E que fosse colocada ali naquele documento legal todas as expectativas necessárias para construir essa ideia de uma polis, de uma cidade, de um estado, de uma nação, em que assegurasse princípios de felicidade, como a gente falou antes lá no início, ou seja, o bem comum. Certo? Então, são 20 metas, muitas estratégias, é um documento conciso, sintético, mas é um documento possível de ser realizado, de ser efetivado. No entanto, quando essa mesma lei, ela estabelece que os entes federados, a União, no caso, os estados, os municípios e o Distrito Federal, também construam os seus documentos legais com base na sua realidade, certo? Então, os estados tiveram, a partir de 2014, de junho de 2014 até junho de 2015, a obrigação legal de constituir o seu texto sobre a educação, o Plano Estadual de Educação, assim como os municípios tiveram a responsabilidade de construir os seus documentos, que eram os seus planos municipais de educação, que deve estar ali a proposição de uma política pública. No entanto, o próprio documento nacional diz assim: é preciso ter consonância. Por que ele diz isso? Porque eu não posso construir aleatoriamente. Né? Eu preciso fazer com que desejos, intenções, necessidades dos municípios, estados estejam consonantes, estejam próximos dessa construção coletiva de uma nação brasileira. Isso. Tá? Para finalizar essa ideia, para dar conta dessa pergunta que você coloca, existe um filósofo, um teórico, o Habermas, que vai falar sobre a questão da modernidade. O que é essa modernidade? Né? E aí eu tento fazer essa fala com relação à ideia de felicidade, lá que nós começamos. O Habermas diz que o projeto de modernidade é o projeto da inclusão. Certo? Todos precisam ter acesso a todos os bens. Ou seja, a ideia de felicidade, a ideia de Habermas coaduna com a ideia de felicidade lá atrás. Se você tem acesso a todas essas possibilidades, no sentido coletivo de felicidade, ok. O Estado, a nação, o projeto de país dá certo. Agora, é lógico que o conceito de felicidade no plano do individual é outra questão. Tá? Mas é preciso ter segurança, é preciso ter educação assegurada, é preciso ter cultura, é preciso cuidar do ambiente, é preciso que a questão mental, a saúde mental, que você tenha acesso, e etc, etc, etc. Certo? No entanto, o que ele diz? Será que os países, as nações, os estados, já conseguiram cumprir o projeto da modernidade? Será que nós... Aí ele tem um outro texto chamado Modernidade Tardia. Porque se a gente for observar outros países, por exemplo, a Suécia, sabe qual é o indicador da Suécia de concentração de renda? Quase zero, 0,2. Ou seja, você tem não há desigualdade tão gritante. No Brasil, o índice de Gini do Brasil, que eu anotei aqui para a gente não me perder, é 0,62. Nós tem uma disparidade. Né? Há uma disparidade. Então, como é que a gente fala de felicidade enquanto projeto de país se nós temos uma desigualdade social gritante? Exatamente. Entende? Exatamente. Então, qual é o projeto de país? Então, o Habermas chama atenção para a gente. Será que os países conseguiram vencer
Será que os países conseguiram dar conta desse projeto de nação? Desse projeto de nação moderna, de assegurar direitos, mas, ao mesmo tempo, de dar conta de materialização desses direitos, não só da educação, mas na saúde, na cultura, no meio ambiente, na saúde mental e etc, etc. Tá? Então, ele chama atenção para isso. Então, quando... Voltei. Será que o direito dar conta... Oi. Voltei, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Deixa eu ver só fazer um negocinho aqui. Tá bom. Então, será que o direito... Como é que o direito... Então, o direito sozinho, ele regulamenta, ele normatiza, ele apresenta, ele situa, né? Mas a gente precisa criar as estratégias, por exemplo, de intervenção. Então, na educação, nós professores, muitas vezes a gente fala muito de que é preciso estabelecer mecanismos de inclusão. Mas, às vezes, a gente cria mecanismos de afastamento. Nós mesmos. Então, Perfeito. não é verdade? Tá. Com Eu acho certeza. que você está querendo... Eu queria, na verdade, interagir um pouquinho, porque a gente só tem agora 14 minutinhos. E eu ainda... Pois é. E eu gostaria ainda que você refletisse sobre as políticas públicas. Eu vou lhe dar uns 5 minutinhos para você falar sobre isso. Mas antes, eu queria falar que as pessoas estão interagindo. Aqui, eu sei que quem está falando acaba não lendo, porque está concentrado na fala, mas aqui os amigos estão elogiando muito a sua fala, falando que aula maravilhosa. Paula falou aqui, a autoestima cidadã está imbricada no sentido da felicidade coletiva e individual. Estamos num momento bastante delicado quanto ao alcance disso, né? Um momento político bem delicado com relação a isso. Vivi Matos, que aula, relembrando a época do ensino médio. Gregório, oi Gregório, saudade também, para você e para mim, viu, Wagner? Gabriela colocou aqui, infelizmente, LDB, PNE, NCC ainda não são vivenciados plenamente. Paula pede para prolongar a aula, mas a gente tem outras oportunidades, viu, Paula? Enfim, são vários outros comentários. Aninha falou que perdeu o início, depois você assiste no IGTV. Vai ficar disponível no IGTV e vai ficar disponível também no nosso canal do YouTube Instruidamente, tá bom? Estou insistindo para alongar, a gente agora não pode. Mas depois a gente faz outro momento, né, Wagner? Então, é só para a gente fechar esse pensamento e depois a gente se despede de todo mundo e já agradece. Diante de tudo isso que você trouxe, Wagner, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre a questão das políticas públicas. Sim. Então, a Márcia Tiburi, existe assim, olha, Paula falou sobre essa questão do projeto de modernidade. Deixa eu só voltar para fechar essa ideia. O projeto de modernidade, Paula está colocando a questão da Dinamarca. Sim, vários países, né? Essa coisa o que o Havel chama a atenção de modernidade tardia é para a gente refletir até que ponto as nações que se constituíram como nação especificamente deram conta desse projeto de modernidade, né? Então, é claro que alguns países que não tendo as desigualdades que a gente tem, conseguiram, lógico, vencer esse projeto de modernidade. Por isso que a gente fala que alguns países vivem a pós-modernidade. E ainda nós, talvez, nem chegamos a pensar ainda nosso projeto de modernidade. Tá? Embora que nós tivemos uma década, né, de trabalho, a partir... Não estou fazendo apologia política, mas a gente precisa fechar essa ideia. A partir do governo Lula, a gente teve uma década, né, ainda com o início de Dilma, muito forte para a questão de decisões muito legais do ponto de vista do direito social. Né? Então, hoje, por exemplo, o que vai acontecer? O nosso índice de Gini, que eu falei para você, é 0,6. E já existem estudiosos dizendo que nós vamos aumentar esse índice. Pois é. Ou seja,
mais de 30%. Por conta de quê? Por conta da exclusão do trabalho, por conta desse processo atual agora. Exclusões gerais. Né? Então, o que acontece? Né? Então, aqui, Juan Neto também fala, o mal-estar na civilização é, portanto, a felicidade para a política educacional. A história do sujeito, dentro desse campo de mal-estar social, encontra o seu eu feliz, ou seja, o sujeito de luta nesse elo. Exatamente. Então, entra também aí as questões das lutas também individuais, para dar conta de outros processos que são deveres fundamentais. Né? E aí você fala sobre a questão, aproveita essa fala para a gente pensar um pouquinho sobre a questão da política pública. A Márcia Tiburi, a filósofa, que foi candidata a prefeita pelo Rio de Janeiro, na última eleição, eu dizia para todo mundo que queria morar no Rio, só para votar na Márcia. E tal. E o que acontece? A Márcia Tiburi... Paula concordou com você, viu? Quem? A Paula? Então, o que acontece? Ela vai trazer justamente isso. A ideia de felicidade com um elemento de política. Eu vou mais além. Eu digo que, não só no ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista de pensar a felicidade nessa teia da política que já vinha lá do Aristóteles, mas também como elemento para pensar a política pública, né? Para pensar a política pública. O que é a política pública? A gente sabe que ela tem um ciclo, ela tem uma demanda que surge, e a gente precisa estudar essa demanda que surge, tá? E a partir dela criar os elementos de estratégias para dar conta dessa demanda que surge. Essas demandas, elas não surgem do nada, elas são demandas sociais, né? A governança, o modelo de governança atual precisa dar conta dessas novas demandas que surgem, tá? Mas, infelizmente, hoje, Elvira, nós estamos ainda discutindo saneamento básico. Entendeu? É verdade. Nós estamos discutindo ainda esgoto, famílias que moram praticamente convivendo com esgoto dentro das suas casas. Exatamente. Você e eu, que a gente tem uma realidade nas escolas públicas, que atende um público oriundo dessa classe social menos favorecida, então a gente tem essa noção mais de perto, né? E eu penso, Wagner, não sei se você vai concordar comigo, se é a sua realidade, mas, por exemplo, a gente tem visto isso muito fortemente agora nesse cenário de pandemia. Isso se revelou de uma forma extraordinária. Infelizmente, a gente está ainda tratando dessas questões. A exclusão, ela é evidente, né? Sim. E aí o que a gente pensa? Como é que seria, então, pensar uma educação para a felicidade? Né? Se a gente garantir direitos efetivos, né? Pensar essa educação para a felicidade é pensar em justiça social. Isso. É pensar em igualdade de direitos. É pensar em liberdade individual. É pensar sobre o respeito às diferenças. É pensar sobre a fraternidade na sociedade. Esses valores que estão postos em documentos, no nosso documento da Constituição, estão postos em outros documentos, mas que o Plano Nacional traz muito claramente nas suas metas. Né? Então, não é possível a gente pensar uma sociedade para a felicidade no sentido de construir essa polis, essa cidade, que dê conta de justiça social para o bem comum, né? Se a gente não entender alguns princípios, alguns valores fundamentais que revelam a questão da dignidade da pessoa humana. Então, não adianta a gente garantir, por exemplo, a escola para todos se a gente não garantir permanência. Isso. Tá? Que é o que a gente vivencia diariamente. Exatamente. Eu não posso pensar. Por isso que eu gosto muito de um programa chamado Trilhas da Escola, Caminhos da Escola, que foi um programa do governo federal dos ônibus amarelinhos, das bicicletas amarelinhas. Por quê? Porque o que acontecia? Só para a gente fechar, eu estou vendo aqui o tempo. O que acontecia? 5 minutos. O que acontecia? Nós tínhamos matrícula. Chegou um determinado momento da história do Brasil, o que é que nós tínhamos em educação? Nós tínhamos filas quilométricas para conseguir uma matrícula na escola pública.
Eu não vivenciei Verdade. esse tempo, mas eu assistia, tá? Na verdade, Sim. não tinha escola para todo mundo. Não tinha. A partir do Paulo Iam Renato, nas filas, é nas verdade. filas, a partir de Paulo Renato, a gente faz a referência necessária. A partir de Paulo Renato, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi criado realmente essa ideia de expansão das vagas. Escola para todos, né? Escola para todos. Mas escola para todos com quais condições? Era só eu criar a matrícula e permitir que todo mundo tenha acesso, mas muitas vezes as pessoas não tinham como se permanecer na escola, tá? Não tinha como ir para a escola. As escolas, por exemplo, muitas vezes são afastadas. Vamos pensar nas escolas rurais, comunidades rurais. Muitas vezes elas não atendem toda a comunidade. É preciso criar mecanismo de deslocamento para esse aluno para chegar na escola. É preciso garantir alimentação, porque a desigualdade social também bate no sentido da alimentação escolar. Então, nessa época, não tinha programas estruturantes para alimentação escolar, não tinha programas de acessibilidade, de acesso, acessibilidade no sentido de inclusão da educação especial, né? Então, não tinha. O que é que nós fazíamos? O que é que a educação brasileira fazia? Pegava esses alunos ditos especiais e colocava em instituições à par, como se eles fossem diferentes, né? Então, uma série de questões aí. Então, pensar a escola é pensar nesse espaço de diversidade. Diversidade no seu amplo sentido, tá? Em todos os aspectos. E a única forma de constituição de uma sociedade que seja realmente fraterna, justa e etc., etc., que alcance esse bem comum que o Platão... Travou um pouquinho. E com o decorrer do tempo isso Pode foi... continuar. E que isso foi reinventado a partir de novos filósofos, né? A questão da felicidade é pensar essa sociedade que dê conta de um bem comum, né? De um bem comum, revelando essas diversidades todas, mas que atenda ao mínimo, né? Do direito e do dever fundamental. Me Por aí. sinto contemplada. Você fechou a sua fala perfeitamente. A gente precisa falar de inclusão, a gente precisa falar numa perspectiva humanística, a gente precisa olhar o outro de uma forma diferente, entendendo que somos todos sujeitos de direitos. Perfeito. Meu amor, muito obrigada. Estou muito feliz em conversar com você. Me sinto honrada com a oportunidade. Faremos outros encontros, se ele me permitir. Então, eu gostaria que você finalizasse e eu já agradeço a todos que participaram conosco, viu? Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, Elvira, por estarmos juntos. Obrigado a todos vocês que acompanharam esse momento de conversa. Eu acho que a gente precisa aprofundar. É lógico que essa fala é uma fala das minhas leituras. Quem está acompanhando pode também apresentar outras leituras e agregar e discordar e concordar, porque eu acho que essa é o que faz parte do movimento, né? Esse movimento de construção a partir também da constituição do outro, se constituir também a partir do outro. Como é que o outro pode me implicar de alguma forma, né? Então eu agradeço aí, beijão, e eu sei que vai ter outras lives que eu Obrigada, vou gente. participar. Sim, já vamos pensar. E vocês vão sugerir temas para a gente conversar. Gente, muito obrigada a todos, viu? Boa noite. Eu vou registrar a live, tá bom? Foi um sucesso. Tá vendo, Wagner? Obrigada, gente. Tchau. Tá.